Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Ecos da História. Hoje vamos discutir o fascinante processo da primeira mundialização e a construção dos Estados modernos, passando pelos conceitos de centralização de poder e absolutismo. Vamos debater a partir do texto de Serge Gruzinski e também das nossas aulas. Antes de tudo, vale lembrar que quando falamos em primeira mundialização, estamos nos referindo ao período entre os séculos XV e XVIII, quando os continentes passaram a se conectar de forma inédita por meio das grandes navegações, do comércio marítimo, da colonização e também da circulação de pessoas, ideias e produtos. Também é interessante notar o uso do termo mundialização ao invés de globalização. A ideia vem de autores como o próprio Gruzinski, que preferem destacar que essas conexões não são fenômenos contemporâneos, mas processos históricos de longa duração, marcados por encontros, conflitos e trocas culturais. E para começar, Laís, você poderia nos situar na importância das conexões entre continentes para a história moderna? Claro, Bruno. Olha, o mais impactante é que essas conexões transcendem o comércio, formando uma rede cultural e social complexa. A integração, olha, entre a Europa e América, África e Ásia foi um ponto de partida para transformações profundas como a diáspora africana, por exemplo, que não é só um dado histórico, mas um fenômeno cultural que marcou gerações. Olha, e ainda que se fale em conexão, nós não podemos esquecer que essa integração ela foi desigual e muitas vezes violenta. O eurocentrismo, por sua vez, tem dificultado o reconhecimento do protagonismo tanto dos povos africanos quanto dos americanos nessa história. Isso é um debate que Gruzinski levanta e que a historiografia atual tenta desconstruir. Isso também remete ao que aprendemos sobre o processo interno europeu. Os Estados modernos se estruturaram justamente para sustentar essas redes globais, com sistemas administrativos e financeiros cada vez mais complexos. A centralização do poder foi fundamental para garantir recursos para essas expansões. Exato, Raí. Mas eu gostaria de destacar que o absolutismo não significa, na prática, um poder monárquico, absoluto e inquestionável. Os reis precisavam negociar com a nobreza, o clero e a burguesia, formando alianças estratégicas que permitiram a centralização gradual sem romper com as estruturas sociais. Interessante, Antônio. Você poderia dar um exemplo de como essa negociação funcionava? Sim, claro. Por exemplo, na França, Luís XIV é um símbolo do absolutismo, mas ele teve que manter a nobreza na corte de Versalhes, dando a ela privilégios e cargos para garantir sua lealdade. Isso mostra que o poder se exerce mais por influência e controle do que por força pura. E essa lógica se repete lá em Portugal, como explica Antônio Manuel Espanha. O Estado, ele diz, que o Estado português não eliminou os corpos sociais, mas o integrou, criando uma constelação de poderes. Isso mostra que o processo de centralização é uma construção social complexa. Além disso, essa centralização não foi igual em toda a Europa. Perry Anderson destaca que o modelo francês, por exemplo, não pode ser simplesmente comparado ao modelo da Europa Oriental, onde os estados absolutos tinham características diferentes e até mesmo o poder estava mais fragmentado. E a dimensão bélica também é crucial para entender esses processos. As guerras internas e externas obrigaram os estados a se fortalecer para arrecadar tributos, montar exércitos e manter o controle territorial. Isso se conecta com o aumento demográfico e a mobilização social. Vaneilson, como você acha que essa relação entre guerra e Estado influenciou a expansão ultramarina? A Guerra Europeia foi decisiva para a competição colonial.
Os estados precisavam financiar exércitos e frotas, e o controle sobre territórios ultramarinos garantiu riquezas, como por exemplo o ouro, a prata e também especiarias. Porém, isso também gerou conflitos entre as potências na América, na Ásia, na África, e afetou profundamente as sociedades indígenas e africanas. Essas sociedades, longe de serem apenas vítimas passivas, tiveram estratégias próprias de resistência e adaptação. Por exemplo, os quilombos no Brasil e as alianças indígenas com certas potências europeias mostram que o poder colonial nunca foi absoluto. Sim, isso mesmo. E essa dinâmica reforça a necessidade de romper com o eurocentrismo, entendendo o mundo moderno como um espaço de múltiplas interações e conflitos culturais. A primeira mundialização não foi só europeia, foi uma história global com protagonistas diversos. Outro ponto importante é a influência das estruturas financeiras. Conforme a sociedade se monetarizou, as formas de captação de recursos mudaram, e isso teve impacto direto no poder político. O mercantilismo, com seu incentivo ao comércio, fortaleceu a burguesia, mas os reis mantiveram o controle por meio da venda de cargos e da tributação. Vocês acham que esse sistema financeiro contribuiu para o aprofundamento das desigualdades sociais? Sem dúvidas, Bruno, a monetarização e o sistema fiscal criaram mecanismos que beneficiavam principalmente as classes dominantes, enquanto a maior parte da população, especialmente camponeses e escravizados, sofriam com a exploração. Mas, ao mesmo tempo, esses processos também estimularam a urbanização e o surgimento de novas camadas sociais. Isso nos faz pensar como as transformações políticas e econômicas da modernidade se conectam com a cultura e a vida cotidiana das pessoas. A formação dos estados não é só uma questão institucional, mas algo que impacta profundamente as formas de existência. E pensando em cultura, a formação de religiões sincréticas, a criação de línguas e tradições novas, e até mesmo a arquitetura colonial são testemunhos vivos dessas conexões e das tensões entre mundos diferentes. Por fim, é essencial entender que a história dos mundos conectados e dos estados modernos não é encerrada. Ela reverbera até hoje nas estruturas políticas, econômicas e culturais globais, e nos conflitos e desigualdades que ainda enfrentamos. Perfeito, Raí. Acho que com esse debate, conseguimos oferecer uma visão ampla, crítica e profunda sobre esses temas. E você, que nos ouviu até aqui, já tinha pensado nesses aspectos da história moderna como parte da nossa realidade atual? Conta pra gente nas redes sociais do podcast. Se quiser se aprofundar, recomendamos a leitura do Pensamento Mestiço, de Serge Gruzinski, O Antigo Regime e a Revolução, de Alexis de Tocqueville, e o livro História de Portugal, de Antônio Manuel Espanha. Também vale assistir ao documentário A História do Mundo em 2 horas. E é isso. Muito obrigado a todos pela participação e obrigado a você que nos ouviu. Até o próximo Ecos da História.